Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso último bloco do nosso curso do Novo Acordo da Língua Portuguesa. Nossa finalidade aqui foi descrever, inclusive com exercícios, como é que é o novo acordo da língua portuguesa, passando, claro, pelas palavras que foram alteradas, pela retirada dos acentos, pela inclusão de novas letras, pela retirada do trema e, claro, o nosso objetivo é que você tenha aprendido o novo acordo da língua portuguesa pensando nas provas objetivas e nas provas discursivas, porque a partir de agora, todo o texto que você redigir deve ser feito conforme as novas regras. Tudo bem? Conforme prometido, eu queria fazer um último bloco para falar de mais algumas regras do hífen. Até porque, pessoal, no bloco em que tratei das regras do hífen, eu falei sobre os casos em que eu tinha prefixos com palavras bases. Ou seja, o que é um prefixo? Prefixo é uma palavra que sozinha não tem significado. É uma palavra que sozinha ela não apresenta sentido. Para que ela tenha um sentido, é necessário que ela se aglutine a outra palavra, como uma palavra como pré, pró, contra, ante. São palavras que só fazem sentido caso apresentem uma outra palavra acoplada a ela. Só que todos sabem que o emprego do hífen não se baseia só nisso. O emprego do hífen também ocorre em casos com duas palavras de significado. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês na aula de hoje. Vamos lá, por favor? Olha o que eu quero comentar com vocês. Primeiro, coloquei aqui um pouquinho, pessoal, para que serve o hífen. O novo acordo da língua portuguesa fala o seguinte, que o hífen serve para marcar a união de vocábulos, primeiro motivo para que se usa o hífen. Tudo bem? E qual é o caso? Palavras compostas ou palavras formadas por prefixo mais radical. Vem comigo aqui, ó. Prefixo mais radical foi o caso que nós mais estudamos, até porque é o caso em que o acordo ortográfico da língua portuguesa mais afetou. Tudo bem? Tinha um prefixo e um radical. Agora nós vamos falar nesse caso em que eu tenho palavras compostas, em que duas palavras que têm sentidos sozinhas se aglutinam para formar um novo sentido. Tudo bem? Olha lá. Também serve para marcar a ênclise e a mesóclise, e é para a colocação pronominal, até porque, meus amigos, na colocação pronominal da língua portuguesa, nós temos tanto o uso da ênclise, bem como da mesóclise, dotadas de hífen. Claro, a ênclise quando o pronome vem na frente do verbo, e quando ele vem na frente do verbo, só um hífen. Quando eu coloco a mesóclise, o pronome fica no meio do verbo, então eu coloco dois hífens. Diferente dos casos de próclise, pois próclise é quando o pronome vem antes, e quando o pronome vem antes eu não tenho a necessidade de usar hífen. E por fim, pessoal, eu também uso o hífen para separação de sílabas. E pessoal, vale falar aqui que não é só para a separação de sílabas quando você vai separar sílabas, contar sílabas numa palavra, mas também quando você está redigindo uma redação discursiva e por necessidade textual tem de translinear uma palavra, ou seja, escrever parte dela na linha de cima e continuá-la na linha de baixo. O hífen também é um recurso permitido para esses casos, como todo mundo já sabe, e aliás, como está muito bem descrito no meu curso de redação discursiva, aqui também disponível pelo Gran Cursos Online. Vamos lá então. O que eu quero falar agora? Eu quero falar com vocês dos casos em que eu tenho de falar do emprego do hífen, que está ligado a palavras compostas. Ou seja, não é mais sobre o caso prefixo com radical, prefixo e palavra base. Eu quero falar dos casos de palavras compostas. Olha lá o que eu coloquei para vocês. Coloquei o seguinte, palavras compostas em que os integrantes da composição possuam sílaba tônica própria. O que é sílaba tônica própria? É uma palavra que tem sentido sozinha, não é um prefixo. Quando uma palavra tem sílaba tônica própria, não é um prefixo. Tudo bem? E olha lá, unidade de significado e ausência de conectivo, ou seja, eu tenho o que eu tenho que observar? Primeiro, as duas palavras possuem sílaba tônica própria, ou seja, são palavras que não são prefixos. O que mais? Unidade de significado, ou seja, na hora que eu junto as duas palavras, elas possuem um novo sentido, uma nova construção de sentido. E além disso, a ausência de conectivo, que é a preposição. Vejamos comigo. Quando eu pego uma palavra como sexta-feira, meus amigos, a palavra sexta, o numeral sexta, ele tem um sentido, a sexta posição. Feira tem outro sentido, por exemplo, aquele lugar onde você sai para comprar diversas coisas. Eu juntei as duas palavras para formar um novo sentido. Que novo sentido é esse? O sentido de um dia da semana. Ou seja, eu tenho duas palavras que têm existência independente, sexta
e feira, as duas se juntaram para formar um novo sentido e, além disso, não há a presença de preposição. Por isso que sexta-feira, veja comigo, é dotado de hífen. O segundo caso, pessoal, é o caso de mesa redonda. Olha só, mesa é uma palavra que existe sozinha. Lá o lugar onde você almoça sentado na cadeira e tudo mais. Redonda, aqui é uma característica da mesa, que eu coloquei aqui no caso, para falar que a mesa tem um formato arredondado e não, por exemplo, retangular ou quadrado. Só que na hora que eu coloco mesa redonda, os dois juntos, a ideia agora não é de exatamente uma mesa que é redonda. A ideia agora é de um sentido de uma discussão. Poxa, vamos fazer uma mesa redonda para falar de futebol. Ou seja, vamos fazer uma discussão para falar de futebol. Ou seja, duas palavras de existência independente que se aglutinam com um novo significado e, além disso, não tem preposição. Por isso, mesa redonda também apresenta hífen. A outra palavra que eu coloquei para você como exemplo, criado mudo. Perceba comigo, pessoal, quando eu pego criado mudo, criado tem sentido sozinho. Mudo tem sentido sozinho também. Só que eu junto os dois para dar o nome a um objeto que fica ao lado da sua cama. Ou seja, não tem preposição, duas palavras de existência independente e, além disso, um terceiro sentido. Volta comigo aqui, ó. Beija-flor, o nome da ave. Perceba que beija tem um sentido, flor tem um sentido. Quando eu junto os dois, um novo sentido. Casca grossa. Pessoal, casca grossa, casca, aquilo que reveste. Grossa, a espessura da casca. Mas quando eu junto os dois, eu posso falar que é uma pessoa carrancuda, eu posso falar que é uma pessoa sisuda, eu posso até falar que é uma pessoa teimosa. Nossa, aquela pessoa ali é casca grossa, ou seja, ela é teimosa, ela é insistente, não é verdade? E por fim, ferro velho. Ferro tem um sentido, velho tem outro sentido. Só que na hora que eu junto os dois, ferro e velho, eu falo daquele lugar onde você vai para comprar, por exemplo, peças de automóvel que já estão usadas ou até batidas. Ou seja, forma-se um novo sentido. Por esses motivos eu devo usar hífen, tudo bem? Detalhe importante, observação, ver a conotação. Por que a conotação, professor? Pelo seguinte, mesa tem um sentido literal, redonda tem um sentido literal. Eu junto os dois para formar um sentido que não é o sentido literal. Por isso que a gente fala que é o sentido conotativo. O sentido conotativo, pessoal, é o sentido figurado. Tudo bem? E por que eu falo isso? Digamos, eu diga, eu fiz uma mesa redonda. E eu falo, eu fiz uma mesa redonda. Meus amigos, a presença desse hífen aqui, ele altera tudo. Porque quando eu falo eu fiz uma mesa redonda sem hífen, eu fiz o literal. Uma mesa e esta mesa tinha um formato arredondado. Agora, quando eu falo eu fiz uma mesa redonda, é porque eu promovi uma discussão, eu promovi um debate. Ou seja, só de colocar o hífen, eu tenho essa mudança de sentido e eu não penso mais na literalidade dos fatos. Por esse motivo, fala-se sobre o sentido conotativo, que é o sentido simbólico, o sentido figurado, o sentido metafórico. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Coloquei esse AO aqui para você, ó. AO tem a ver com acordo ortográfico da língua portuguesa. Significa o quê? Não se usa mais o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Aqui vale o meu comentário e até a minha crítica. O novo acordo ortográfico fala que existem palavras que perderam a noção de composição, que perderam a noção de que um dia foram duas palavras e que se tornaram uma só. Só que esse julgamento de palavras que perderam a noção de composição é completamente subjetivo e pessoal. Isso, infelizmente, interfere nas nossas questões de ensino e traz para o nosso estudo de língua portuguesa aquilo que sempre foi o trauma das pessoas. Um conjunto de regras dotado de um calhamaço gigantesco de exceções. Nossa, ia falar uma palavra horrorosa agora. O que acontece? Quando eu falo dessas palavras que perderam a noção de composição, perderam a noção de composição para quem? Até porque, por exemplo, mesa redonda, também há uma leve perda de composição. Então, por isso, a depender do sentido, a depender do contexto, eu não tenho essa literal perda de composição. Aí são casos, claro, que você só vai aprender como?
como você aprendeu ortografia um dia na sua vida, com leitura, com experiência, com vivência. Não tem agora uma regra. Você tem que ler, você tem que conviver para que essas formas possam ir se fixando na sua mente, tudo bem? Vamos lá, que palavras são essas? Olha só, girassol, manda-chuva, pontapé e paraquedas. São palavras que, conforme o novo acordo ortográfico, perderam a noção de composição. Por quê? Quando se fala em girassol, eu não penso mais naquilo que gira em torno do sol. Eu estou falando agora exatamente na flor, por isso que se fala que perdeu a noção de composição. Manda-chuva, aquele que dá ordens, não aquele que manda a chuva cair do céu. Pontapé, ou seja, você dá o chute, na verdade, não exatamente a ponta do pé. E paraquedas, não exatamente parar as quedas, mas sim a leitura de um objeto, uma mochila que serve para você saltar de uma determinada altura. Mas mesmo assim, é um julgamento que é pessoal. Com certeza, para muitas pessoas, essas expressões aqui, ó, dentre elas as que estão aqui em cima, eu tenho expressões que perderam também a noção de composição e por isso deveriam não ter mais o hífen. Mas, novamente, reitero, são casos da língua portuguesa que mostram pra gente, é um defeito, é uma crítica que eu faço e que nós só vamos, de fato, aprendê-las com a leitura, com a experiência, com a bagagem de vida e nós precisamos nos conformar com isso. Tudo bem? Vamos lá, por favor. Mais um detalhe. Novo acordo ortográfico também. Ele fala o seguinte, ó. Não se usa o hífen em palavras dotadas de elementos de ligação, preposição. Ou seja, por exemplo, azeite de dendê. Olha aqui, ó. Não tem mais o hífen separando água de coco, uísque ou água de coco. Água de coco também tem preposição, não tem hífen. Dia a dia, não tem nada a ver porque a palavra é repetida, mas sim pela presença de uma preposição. Calcanhar de Aquiles, que não quer dizer exatamente o calcanhar do Aquiles, não é verdade? Pão de ló, fim de semana e corpo a corpo. Todos esses, como eles são dotados de preposição, eles perderam o hífen. Logo, eles vão ficar escritos dessa maneira, sem o hífen, mesmo sendo substantivos compostos. Mas aí vale comentar que, novamente, o novo acordo ortográfico agiu em contra aquilo que seria o lógico para o ensino. Olha aqui embaixo, exceções. Olha o que são exceções. Água de colônia, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, gota d'água, além de nomes de espécies botânicas ou zoológicas. Nomes de espécies botânicas, plantas, zoológicas, animais. Gato do mato, andorinha de rabo branco, cravo da Índia, dente de leão. Claro, eu poderia simplesmente falar assim, ó, quando for uma espécie botânica ou zoológica, claro, devo sempre empregar hífen, como são os casos de gato do mato, andorinha de rabo branco, cravo da Índia, dente de leão. Seria fácil se simplesmente eu falasse assim, ó, se são nomes de animais ou nomes de plantas que apresentam preposição, eu devo colocar o hífen. Só que essas de cima aqui, ó, nenhuma delas apresenta uma justificativa plausível para a manutenção do hífen. E aí eu tenho essas exceções que, de novo, reitero, só a bagagem de leitura e a experiência de vida vão te fazer se acostumar com essas formas. Água de colônia, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, gota d'água, e são esses casos que são exceções. Lógico, o nome dos animais é bem mais fácil e das plantas, mas aqui eu tenho essa exceção. Tudo bem, meus amigos? Vamos comentar mais um pouquinho aqui na frente sobre o caso dos prefixos mal e bem. Tudo bem? Olha lá, gente. Com os advérbios mal e bem, o que eu tenho que pensar? Mal, empregar o hífen, exceto quando a palavra seguinte não for iniciada por H ou vogal. Ou seja, eu vou empregar o hífen, exceto quando a palavra seguinte não for iniciada por H ou vogal. Olha aqui, ó. Por exemplo, mal-estar. A palavra seguinte inicia-se com vogal. Mal-humorado. A palavra seguinte inicia-se com H. Portanto, deve-se empregar o hífen. Tudo bem? Deve-se empregar o hífen. Quando é que eu não vou empregar o hífen? Quando é que eu não vou empregar? Quando a palavra seguinte não for iniciada por H ou vogal. Como é o caso de mal criado, como é o caso de mau cheiro. A palavra seguinte começa com a letra C. Portanto, eu devo aglutiná-las da maneira como está aqui expresso na tela. Bem, prefixo bem, melhor dizendo, o advérbio bem. Eu devo empregar o hífen sempre. Perceba o asterisco, que quer dizer para você que não é sempre, 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 sempre. Olha lá. Bem-vindo, bem-aventurado, bem-humorado, bem-estar. Independente de
a palavra seguinte iniciar com consoante, vogal ou H. Eu sempre vou usar. Eu tenho exceções e essas exceções também dependem da experiência de leitura e da bagagem de vivência de alguém. Bem feito e bem-querença. São duas palavras que, mesmo com o prefixo bem, elas devem ser aglutinadas. Meus amigos, dessa maneira agora a gente vai fazer algumas questões sobre o emprego do hífen. Vamos misturar um pouco daquilo que falamos nos blocos anteriores sobre o hífen e um pouquinho do que falamos agora. Tudo bem? Vamos à tela então, por gentileza. Olha só. Primeira questão fala o seguinte: assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do hífen, segundo a nova regra ortográfica da língua portuguesa. Meus amigos, todos os casos que estão aqui no quadro, todos, eles dizem respeito aos casos de prefixos. Olha aqui, ó. Contra é um prefixo, inter é um prefixo, ante é um prefixo e semi também é um prefixo. Vamos entender. Olha lá. No primeiro caso, eu tenho um prefixo que encerra-se em vogal e a palavra base inicia-se com consoante R ou S. O que eu devo fazer nesses casos? Aglutinar essas palavras e dobrar tanto RR bem como SS. Ou seja, aqui está certo, ele quer justamente uma palavra que esteja incorreta. Vamos na próxima. Interrelação. Inter termina com consoante. Relação começa com a mesma consoante. Segundo os preceitos do novo acordo, consoantes iguais eu devo separar por hífen, então está tudo certo. No próximo, anti-inflamatório. Vogal em anti, inflamatório começa com vogal e vogal idêntica. Por isso, devo separar por hífen e está tudo certo. O problema está na palavra semirreta. Por quê? Em semirreta, veja só que eu tenho uma vogal e a palavra base começa com consoante R ou S. Logo, o correto seria semirreta com 2 R's. A alternativa a ser marcada, portanto, letra D de dado. Vale a pena, pessoal, agora, neste nosso último bloco, que você, antes de acompanhar o comentário e a correção que eu irei fazer, que você faça uma breve pausa no seu vídeo e tente resolver a questão por conta própria, a fim de mensurar quais são os seus acertos, quais são os seus erros, se você já pode seguir estudando outra coisa ou se porventura vale a pena você voltar e assistir a este curso de novo acordo da língua portuguesa. Venha comigo mais uma vez. Olha só. No trecho do texto 2, pelas exigências de infraestrutura e de serviços públicos, a palavra destacada não apresenta o emprego do hífen, segundo as regras ortográficas da língua portuguesa. Da mesma forma, o hífen não deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos. Meus amigos, ele quer agora saber quando é que o hífen não deve ser empregado. Vamos entender aqui, ó. Mal educado. Lembra lá como é que a gente falou do prefixo mal? Aliás, o prefixo não, do advérbio mal? Eu sempre vou usar hífen, exceto quando a palavra seguinte não começar com E ou não começar com vogal ou H. Perceba que mal educado, eu tenho aqui a presença de uma vogal. Portanto, o emprego de um hífen é obrigatório. Logo, não é essa a alternativa que eu devo marcar, porque ele quer uma que não deve ser marcado a presença do hífen. Supra-atmosférico. Supra é um prefixo. E atmosférico começa com a mesma vogal em que termina supra. Por isso, o emprego do hífen é obrigatório. Anti-higiênico é o nosso princípio básico do emprego do hífen. Quando a palavra seguinte inicia-se com a letra H, eu devo empregar o hífen, portanto, não é a alternativa que eu vou marcar. Antiaéreo. Anti é um prefixo que encerra-se em vogal I. Aéreo começa com a vogal A. Vogais diferentes. A forma de escrever antiaéreo é anti-aéreo. Dessa maneira aqui, tudo junto. Ele queria uma forma em que não deveria ser usado o hífen, portanto, a letra D é a alternativa correta a ser marcada. Vice-reitor. Se você se lembrar, lá no bloco anterior, eu falei para você daquelas palavras que sempre exigem hífen. Ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Vice sempre, sempre, sempre deve vir com hífen, tudo bem? Vamos a mais uma questão sobre emprego do hífen que fala o seguinte para você. Consideradas as prescrições do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor desde janeiro de 2009, a palavra em que o hífen foi empregado de modo incorreto é. Ele quer o caso em que o hífen foi empregado de maneira incorreta. Olha, anti-higiênico. Higiênico começa com a letra H, sempre com hífen. Tá tudo certo. Hiperrealista. Perceba que hiper termina com consoante, realista começa com a mesma consoante, o hífen é obrigatório, tá tudo certo.
Aquém fronteiras, aqueles prefixos que sempre devem usar o hífen. Eis, sem, além, aquém, recém. Então, tá tudo certo. Bem visto, lembra do prefixo bem? Bem sempre, sempre, sempre com hífen, ou seja, tudo certinho. E antissemita, pessoal, perceba, anti termina com vogal, semita começa com consoante igual a R ou S, logo a forma correta é antissemita. Tudo bem? Então, essa aqui é a alternativa a ser marcada em que eu tenho uma forma incorreta, segundo o novo acordo da língua portuguesa. Questão de número 4. Fala o seguinte: assinale a alternativa que contém erro de grafia, falta de hífen em uma das palavras grifadas. Olha lá, gente. A empresa começou a vender seus produtos em lojas multimarcas. Gente, multi termina em consoante. Multi termina em vogal. Marcas começa com uma consoante diferente de R ou S, ou seja, sempre deve ser aglutinado, está tudo certo. Olha a próxima. O advogado da parte apresentou suas contrarrazões. O prefixo é o prefixo contra. Consoante razões começa com uma consoante igual a R, portanto eu devo dobrar o R, está tudo certo. O seu estilo hiperrealista agradou a poucos. Gente, agora o prefixo é o prefixo hiper, tudo bem? Como eu tenho hiper terminando em consoante e realista que começa com a mesma consoante, o correto seria hiper realista, dessa maneira aqui. Portanto, essa é a alternativa que eu devo marcar. Superaquecimento, super termina em consoante, aquecimento começa com vogal, deve ficar tudo junto, então tá tudo certinho. E por fim, a companhia aérea ainda não respondeu se aceita a contraproposta. Contra termina com vogal, proposta começa com consoante diferente de R ou S, portanto tudo junto. Tudo bem? E por fim, a nossa última questão, que fala o seguinte para você. O vocábulo mal criado, forma de mal e criado, é escrito sem hífen. Do mesmo modo que, gente, dessa maneira aqui a gente consegue perceber por que quando a palavra base é iniciada com vogal ou com H, eu devo separar por hífen. Olha, por exemplo, aqui, mal-humorado. Parece mal-humorado, não é verdade? Olha, mal-afortunado, parece mal-afortunado. Olha, mal-amado, parece mal-amado. Olha aqui, por favor, mal-estar, parece malestar. Eu sei que, lógico, muitas pessoas, principalmente mais velhas, têm o hábito de falar mal-amado, mal-estar, só que isso não é mais o corriqueiro, não são formas usuais. Meus amigos, aqui a alternativa a ser marcada, claro, é a letra B de bola, porque mal-humorado, H, mal-estar, vogal, mal-afortunado, vogal e mal-amado, vogal. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, eu comentei com vocês tudo aquilo que era interessante para o novo acordo da língua portuguesa. Espero que esse nosso curso sobre o novo acordo possa te ajudar nas suas questões e nas suas produções textuais de agora em diante. Claro, aqui no Gran Cursos Online nós temos diversos cursos de diversos assuntos. E, por exemplo, eu só não tenho um curso gravado de redação oficial. Tenho de gramática básica, gramática aplicada ao texto, redação discursiva, análise de textos e este curso aqui você está assistindo, o novo acordo da língua portuguesa. Também vale apresentar a vocês o meu site. O meu site é esse aqui, ó. Prof. Elias Santana.com.br. Neste site, meus amigos, vocês vão encontrar vídeos, vão encontrar dicas, vão encontrar materiais gratuitos, poderão se inscrever para receber e-mails sempre que coisas novas surgirem e lá também você consegue encontrar todos os meus cursos online que são vendidos aqui pelo Gran Cursos Online, tudo bem? Além disso, amigos, quaisquer dúvidas que você tiver ao longo deste curso, não hesitem em me perguntar via fórum de dúvidas. Todos os alunos do Gran Cursos Online têm acesso ao fórum de dúvidas, pelo qual você pode colocar a sua dúvida e eu responderei o mais breve possível. Respondo apenas pelo fórum de dúvidas. Tudo bem, meus amigos? Então, um forte abraço, espero ter ajudado cada um de vocês e até a próxima.